Esse dá o valor de sensibilidade. Ou seja, o que é sensível pega tanto quem é normal como quem tem problema. Então, um teste muito sensível, ele pega todo mundo. Qual é um exemplo de teste muito mais sensível que eu mostro para vocês sempre? Lembrem da minha tabela de agressividade. Isso foi uma questão de prova, só que com outras palavras, né? Eu perguntei para vocês na prova, qual é o que é mais invasivo? Lembram? E o que é menos invasivo? Em outras palavras, eu poderia perguntar para dificultar mais, vocês têm que dominar mais um conceito. O que é mais sensível e o que é menos sensível? Me deem um exemplo de um teste de altíssima sensibilidade, ou seja, dá positivo para quase todo mundo. Um teste qualquer. Gaveta anterior? Então, Gaveta anterior ou não? gaveta anterior não é tão sensível assim. Mas estamos chegando lá porque dentro daquilo que eu mostrei, a gente está no reino dos testes ortopédicos, que são mais agressivos, né? Mas vamos voltar um passo, antes de chegar nos ortopédicos. Dos testes que eu mostrei para vocês, antes de chegar nesses testes com nome. Esses aqui são testes ortopédicos, tem nome, né? Nome de gente. Teste de Galvin, teste de Kien, teste de Patrick, teste de whatever, teste de Ellis. Teste de, sei lá, Barlow, teste de Bexerot, teste de Ortolani, teste de whatever, quem sabe um dia terá o teste de vocês, se vocês inventarem um. Eu não quero isso, eu quero um passo antes. Pensa no execução do teste. É o conceito, é Você está falando do conceito, exemplo, né? O toque tende a se ter, em alguns casos, que ele falou é verdade. Por exemplo, lembra que eu falei que o teste de palpação do supraespinhal é de altíssima sensibilidade? Ou seja, se a suspeita de vocês é tendinopatia, vocês apertam aqui nessa posição e não dói, possivelmente vocês erraram, não é supraespinhal. Isso significa um teste de alta sensibilidade. Se ele der negativo, não é o que vocês imaginaram. Essa é a utilidade de um teste de alta sensibilidade. Um teste de alta especificidade é o contrário. Se ele der positivo, é aquilo que vocês imaginaram. Então esse aqui é um teste de alta especificidade para problemas do quadril. Não é um teste sensível. Ele não pega quase ninguém. Como vocês viram, não pegou quase ninguém. Agora, se eu fizer os testes de alta sensibilidade, que eu queria que vocês me respondessem os testes de força excêntrica, contração excêntrica. Então eu vou pedir para ele, falou? Isso aí. Então, ó, vou pedir para ele, faz força lá para cima, eu vou puxar ele para baixo. E aí eu vou ganhar dele, né? Quando eu ganho dele, quando eu faço uma força suficiente para forçar ele a fazer uma contração excêntrica, isso vai doer na maior parte das pessoas. Esses testes são altamente sensíveis, o que quer dizer que eles nem sempre são muito úteis, porque, cara, tu não pode dizer que o problema está ali, tu estressou demais, entendeu? Outro exemplo, vou mostrar na aula de hoje, já vamos passar para frente então, o mais famoso dos testes do quadril, teste de Patrick, ou Patrick, se você preferir, se for mais brasileirados assim, P-A-T-R-I-C-K, também conhecido como Fabry. Eu, quando estava na faculdade, eu achava que Fabry era o nome de gente também. Eu estava errado. É acrônimo. Mas eu achava que era, né? Porque tem tipo a doença de Legg, Perthes, Calvert, são 3 pessoas, né? Raio. Mas não, Fabry significa flexão, abdução e extensão, rotação externa. Esse é o nome do negócio. Ou o teste de Patrick, que é isso aqui. Esse teste ele é altamente sensível. Se vocês forçarem, vamos fazer um teste aí agora com ele. Se vocês forçarem a galera, o normal dele é que a primeira coisa que ele comece a sentir seja o alongamento dos adutores. Isso é o esperado do teste, digamos se ele for negativo. Mas se eu estressar mesmo uma pessoa normal o suficiente, ela vai começar a sentir um certo desconforto, não aqui, mas tipo profundo assim. Até aqui tu sente alguma coisa? Eu já, Nessa posição sim, né? Aqui nem alongamento, tá de boa. Aí, sente dor. Então dele seria um positivo, por exemplo. Vamos ver o outro lado. Se eu fizer a mesma coisa aqui, parece mais. Esse não dói de novo.
O outro é mais sensível. Esse aqui tu sente um pouquinho de alongamento? Pode ver que foi menos. Menos pressão. Esse cara aqui tu sente mais pressão e nada de alongamento. Cara, a técnica diz espinha canteiro superior. Eu não gosto de pegar lá porque dói no osso, né? Mas a técnica diz aqui. O livro ensina aqui. Eu pego mais na coxa para incomodar menos, mas o certo é aqui. Aí tu faz isso. Na prova é aqui. Na prova é lá. Se pegar aqui, o Paulo vai dar errado para você. É isso aqui, ó. Eu acho que talvez tu que está aqui, ó, vocês estão na frente, percebam a diferença enquanto esse joelho baixa. Não dá a impressão que esse cara aqui baixa menos, e esse aqui baixa um pouco mais. Estabilizado. Dá essa impressão, né? Pequena, mas vai. Mas vocês percebem como mais claro do que o visual é a resposta dele. O normal é uma sensação de alongamento. Aqui ele sente uma pressãozinha intraarticular. Esse teste, se eu colocar carga, vai doer em todo mundo. Então isso é o que? Quanto mais eu botar peso, mais sensível o teste se torna, entende? Vocês mexem com a sensibilidade do teste de acordo com quão agressivo vocês são. Então nós fizemos os 4 testes ruins, né? Faltou um telescopagem. Já voltamos para ele. E vamos fazer agora 2 bons, Log e Patrick. Então, Log vocês já fizeram, Patrick e todo mundo. Perguntem para o paciente o que ele sente, se é alongamento ou dor, comparem um lado com o outro. Esse vai mais tempo. Esse aqui. Muito bom. Minha mãe deixou eu fazer, eu faço mesmo. Está melhorando. Tu sente na mão a diferença? É bem sutil. Na verdade, sentir na mão eu acho bem sutil. Que é mais só fazer esse. Mas, deixa eu ver. Sabe aquele Ó, uma observação somente. Esse teste, nem tão raramente, mas muito de vez em quando, vai acontecer do paciente de vocês ter problema com o joelho contralateral. E ele não falou para vocês. Saudações? Então, por exemplo, ó, se o Guilherme estiver com dor femoro-patelar no joelho esquerdo e eu fizer isso aqui, tem um nome para esse teste aqui. É pegar a patela dele e apertar contra o joelho. Vocês não viram ainda nessa disciplina, mas talvez tenham visto em outro. Que é o teste de Clark, que se chama, um teste para estressar a articulação patelofemoral. Então a gente está fazendo um auto Clark. Ele está enfiando o pé dele em cima da patela e comprimindo a articulação patelofemoral. Então, muito cuidado. Às vezes vocês vão fazer isso aqui, ó, pá, e o paciente vai fazer cara de dor. Vocês podem acabar interpretando erroneamente que o teste é positivo para quadril direito, quando na verdade ele está com dor no joelho. Vocês vão facilmente evitar esse problema se perguntar para ele o que doeu. O cara vai saber dizer se foi aqui ou ali. Tá? Só esse detalhe. Todo mundo praticou pedra. O único ruim que eu não falei para vocês, que eu falei no finalzinho da última aula, é o teste de telescopagem. Vou mostrar o último teste ruim do dia. Mas esse aqui é ruim para dedéu. Esse aqui, vocês vão abraçar a tíbia dele aqui, ó. A mão vai passar por baixo e aqui em cima vem superior. Eu vou fazer primeiro pressão para posterior e depois com essa mão aqui de baixo eu vou tracionar para superior. Qual é a intenção desse teste?
é verificar se aqui acontece uma translação acima do normal. Assim como quando vocês fazem um teste de gaveta, quem falou de gaveta do joelho, né? Aquele clássico para ver se tem lesão ligamentar. Né? Se eu faço isso aqui e afunda isso aqui, e aí eu traciono, e eu tenho uma translação muito grande, ele volta de posterior para anterior, isso é um problema bem considerável, porque quadris não são instáveis por natureza. Então nós estamos falando possivelmente de um paciente com displasia de quadril desde a infância, talvez nunca diagnosticada. Eu tenho um raio-x lá de um paciente de São Paulo, que fica no negatoscópio, que ela tem as duas cabeças do fêmur articuladas com o ilho. Não está no acetábulo, está no ilho. Qual é o problema dessa paciente? Ela nasceu com displasia, nunca foi tratada, nunca foi diagnosticada e passou a vida inteira com problema. Aí se tu fizer esse teste nela, talvez tu consiga deslocar um pouco. Mas mesmo nela não é fácil, precisa de força. Né? A gente está falando de uma articulação que está suportando todo o peso do paciente. Né? Ela caminha em cima daquilo ali, com aquela cabeça do fêmur articulada com o milho. Então não é qualquer brincadeirinha que vocês vão fazer assim que vai mexer. Você tem que realmente pegar, abraçar aqui, sabe fazer um mata-leão? Pega lá, pega cá e puxa para cima. Traciona. Aí faz o contrário aqui, pressiona para baixo. O positivo não é dor. Não é dor. É o quê? Perfeito. Mas isso seria visível talvez não caminhada, não? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Pode até ver o paciente mancando um pouco, alguns nem claudicam tanto. Teoricamente, pode ser que ele tenha um tridênimo positivo, que tu vai colocar o cara assim, né? Nessa posição, e ele vai fazer tipo isso aqui. Mas nem sempre é positivo. Às vezes, se o cara for bem adaptado, tiver uma boa musculatura, por incrível que pareça, mesmo com uma displasia severa, às vezes tu olha no olho assim e fala, há algo estranho nessa deambulação, meu coração percebe algo atípico, mas eu não consigo dizer o que é. Eu não consigo, Daniel. Eu já vi pessoas assim que daí eu fui ver, displasia, mas tipo, eu não fiquei na caminhada, eu vi que tinha uma coisa errada. O que era, eu não sabia. Não sou tão bom assim. Para ver no olho. Para nós é suficiente esse Beleza? Então, façam esse teste para vocês perceberem o que? Nada! Vocês vão abraçar aqui, ó, e tracionar, eu vou tirar a bunda dele da maca, ó. Nada vai acontecer aqui. Se eu empurrar de superior para inferior, nada vai acontecer. Em alguns raríssimos casos, quando vocês fizerem isso aqui, pode ser que vocês escutem um ruído articular do quadril. Pode acontecer. Não é muito comum, mas pode acontecer. E em alguns casos pode causar dor no quadril. Não é positivo, tá? Na lombar. Ou no joelho. Ou na lombar, pode ser que doa, tá? Mas dor não é positivo. Isso é bilateral? Vai testar os dois lados. Passei o braço aqui embaixo. Peguei aqui no joelho. Peguei aqui no joelho dele. Abracei. Agora está firme. Agora simplesmente vou puxar. Passei para cima dele. Para baixo, o pessoal fazer o Vai até ele bater, bichão. Vira assim, 90 graus para fora. Sente assim, ó. Aí tu passa. Se ele estiver instável, puxar, ele vai vir, empurrar, ele vai. Mas você não tem gaveta. Chega lá e quer fazer isso aqui, ele vai vir pra cá. Se eu empurrar de volta, ele vai pra cá. Translador, 2, 3, 4 milímetros, 5, 6, 7, 9, 10. Agora, se largar, ele vai fazer a mesma coisa lá.
Você já sabe o que tem que falar, né? Aí agora eu deixo assim mesmo. Pra cima. Onde que entra essa? Não, essa pra baixo. André, mas pra cima. É assim. Mas é muito Tá bom. Agora vai rolar um exame de E agora também tem os suspendentes. Tá, mas e aí? Alguma coisa por aí. Deixa eu Beleza, então vocês viram os dois testes mais legais para o quadril. Agora, você viu o teste de Patrick, se vocês forem em qualquer médico do quadril, é a primeira coisa que eles fazem. É um dos testes mais utilizados em ortopedia no mundo. É esse aqui, faz um 4 e levanta. Muito famoso. Então, esse teste, decorem. Faberi, Patrick. Vocês vão saber desse cara aí. O próximo teste que eu vou mostrar agora vai entrar na categoria dos testes meia boca. Eu falei dos testes bons, falei de testes ruins e agora tem os meia boca. Meia boca, teste de Ellis. A-L-L-I-S. Ellis. Dobra os dois chorinhos para mim. Eu vou alinhar os dedões dele aqui, seus hálux, na linha sagital mediana ali, ó, e afastar mais ou menos para deixar na altura do quadril. Qual é que é a ideia do teste de Ellis? Eu vou observar os joelhos dele de duas direções. Uma, aqui de baixo para cima, para ver se algum deles está mais alto do que o outro. Dois, de lado, como vocês estão vendo, para ver o que? Tanto a altura, quanto se um joelho está mais para frente e o outro está mais para trás. O que isso vai me indicar? De acordo com Ellis, originalmente, um monte de quiropraxista meio das antigas, a ideia seria que se eu tenho, por exemplo, uma diminuição do tamanho de um dos fêmures, ou em latim plural femora, se eu tenho diminuição de uma das femora e a outra um pouco maior, o que vai acontecer é que esse joelho aqui vai estar mais para superior, nessa direção. Se, no entanto, eu tenho uma diferença na tíbia, as femoras são iguais, mas um do conjunto da perna, tíbia e fíbula, é diferente do outro, eu vou possivelmente ver uma diferença, sendo esse cara aqui mais elevado, quando eu olho nessa direção. Teve um estudo bem bacana, que quando eu mandar, acho que eu até mandei esse material para vocês já, né? Então vou pegar um link de um artigo que tentou avaliar se isso era verdade. Se eu simplesmente pegar um modelo com ossos assim, e fazer esse aqui crescer, se isso que ele estava falando é verdade, e na prática não é bem assim. Então por isso que eu digo, o teste é meia boca. Por quê?
vai ser útil sim para avaliar a nisomelia, que é ter uma perna mais longa que a outra. Vai ser útil. Mas para poder dizer que a culpa é do fêmur, ou que a culpa é da tíbia, ou que a culpa é do calcâneo, ou que a culpa é da rotação pélvica, ou que a culpa é, sei lá eu, da posição do raio do meu acetábulo no meio da pelve, não dá para saber. Por isso, exatamente, por isso o teste é meia boca. Tu quer saber qual é o culpado, tu vai pedir um exame. Qual é o exame? Espirometria de membros inferiores, que é um raio-x feito de pelve, coxa, perna e pé na frente de uma régua. Tu vai medir o tamanho de cada osso ao longo desse trajeto para ver se os ossos são iguais. Fora isso, não. Beleza? Então o teste ele é útil sim para ver se tem uma diferença muito grande no tamanho das pernas. Quais são as formas que vocês vão olhar então? Posicionou, alinhou aqui, deixou os dois pezinhos aqui. Ah, professor, precisa juntar assim? Nem todo paciente consegue, mas o livro vai dizer, junta, assim. Nem todo paciente consegue. Se ele não consegue, vocês vão abrir um pouquinho mais. O que vocês vão olhar? Aqui, vão olhar aqui e ver se os dois estão iguais. No caso dele está bem parecido. Alguém viu alguma diferença significativa nesse jovem? Saudável, robusto, de quadris pomposos, mesmo do esquerdo? Daniel, um profissional que trabalha. Um exemplo. É a máquina. Tem que ir para esse trabalho fazendo leg check. É interessante que quem trabalha fazendo observações pode dar uma alteração logo. Não, tipo, tem técnicas que usa, tipo, o Paulo na própria avaliação. Mostra às vezes o leg check. Isso pode dar diferença falso positivo no leg check. A ideia de fazer o teste de leg check também em supino seria até para tentar diminuir esses falsos positivos. Porque, por exemplo, já viu os testes supino? Por exemplo, aqui ele parece ter a perna esquerda mais curta, na minha opinião. Sentei um pouquinho. Deixa as pernas estendidas aí. Aqui segue menor. Às vezes, dentro de barriga para baixo, agora, para ver se é tudo igual. E às vezes a posição muda, né? Tá de barriga para cima, tá de barriga para baixo, muda o ar. Quando ele estava de barriga para cima, eu vi essa aqui um pouco mais curta. Segue sendo mais curto. Às vezes eu vou dar essa aqui não. Tá bom. Então, por exemplo, se eu fosse avaliar ele como, tipo, eu quero saber se ele tem anisomelia mesmo, o teste de Ellis falou que não tem. Não parece que tem. Mas o teste mais quiroprático, se tu for usar uma ideia de Delphil Thompson, né? Aí faz uma pegada ali e vai dizer, eu tenho o membro inferior esquerdo mais curto nessa posição, mas que quando a gente flexiona, não parece ser mais curto. Nem nessa posição. Inclusive aqui parece que a esquerda é mais longa. Então, até mesmo o Thompson vai dizer, ele não tem uma diferença de perna que seja estrutural. Não sei, mas acho que você respondeu a tua pergunta. Perguntou mais sobre falso positivo, né? Porque o próprio Edu pode falar na aula de avaliação, uma possibilidade de teste de ver até se a perna for curta, longa, seria uma indicativa de ser um ilíaco, e aí a gente avaliar o que seria no ilíaco. Mas se tivesse uma diferença, feito o Gui mostrou aqui, Mais. se daria essa diferença no leg check. Não deveria, porque essa posição aqui, ela relaxa mais os músculos, assim como a posição de flexão de barriga para baixo ou flexionar o joelho. Pelo menos dentro das teorias mais quiropráticas mesmo, agora saindo da ortopedia, entrando mais numa discussão quiroprática. Quando tu faz... A femora dela. Femora? Olha o tamanho da femora. Ela dá pra ver diferença. Quando tu faz uma avaliação com os joelhos fletidos, tu muda completamente o padrão de compensação que o cara tem, porque em relaxamento, tanto de barriga para baixo como de barriga para cima, tu tem o quadrado lombar, tu tem os músculos que atravessam o quadril, seja glúteo, seja os isquiotibiais, que também agem nessa região, que vão cruzar também o joelho. Todos esses músculos, se eles estiverem hipertônicos, vão gerar uma diminuição naquele lado, né? Seja aqui, seja aqui, seja aqui.
hipertônico vai gerar uma diminuição. Quando eu faço isso aqui, eu estou flexionando esses músculos, né? Flexionando o músculo é uma palavra ruim. Eu estou encurtando ele, colocando ele numa posição encurtada. E aí, ao fazer isso, eu diminuiria o efeito que a hipertonia tem na tua capacidade de visualizar um efeito sobre a anisomelia. Não sei se isso faz sentido na tua cabeça. Então a resposta é que usar testes em flexão, como de barreira para baixo, a posição 2 do Activator, ou a posição de flexão de Thompson, ou esse teste aqui, seriam formas de tu tentar dizer assim, cara, essa anisomelia que eu estou vendo, ela é funcional. Ela não é um problema do tamanho das pernas. Mas isso que eu estou te dizendo, se a gente fosse discutir cientificamente, eu ia dizer assim, cara, carece de estudos para comprovar. Seria um ótimo modelo de TCC. Tu faz escanometria de todo mundo, tu avalia teste de Ellis, leg check, tu vê qual é a sensibilidade de cada um desses testes, né? Leg check em prono, leg check em supino, teste de Ellis, para observar, né, a anisomelia real mensurada na escanometria. Se tu bater um com o outro, pode ser que tu chegue a uma resposta que até hoje ninguém tem. Assim. Não, realmente existe uma relação. A minha opinião é essa. Essas posições, essa aqui de barriga para baixo fletida, elas vão te tirar bastante a influência dessas hipertonicidades sobre a anisomelia. Mas se tiver anisomelia real oficial, tu vai ver. Mais alguém tem a perna muito curta aí? Significativo. Tem 2 centímetros e meio. Cadê, gente? Já filmou? As duas não, uma só. 2,33 centímetros. À esquerda. Aí o cara vai ter, mas o dedão dele é maior. É a oi, é a oi. É a oi. O que vocês veem aí? Isso aí, a esquerda mais elevada. A sua realidade, tipo, 1,7 centímetros. Pra mim, Mas eu posso enganar o que hoje. Vem marcadinho. passando pra ver. Está enganando a bola. É problema de cervical alto. Cervical alto. Cara, bota a segunda cervical alto. Dobrei. Zerou. É um milagre que a perna crescendo. Então, é esse tipo de coisa eu espero que vocês já tenham, né, visto bastante na internet, a ponto de não ficarem mais surpresos com esse tipo de frescura. Se chama isso de showmanship, que é, como é que se diz isso? Habilidade de palco, sabe? Impressionar as pessoas. Quando eu era jovem, estudante, a gente aplicava testes de avaliação de anisomelia para mostrar para estudante de ensino médio e tal, que era todo mundo torto, para convencer os caras a estudar aquilo. Aí tu fazia lá, nem ajustava, tu não podia ajustar, né? Mas pegava e fazia que nem eu fiz nele, assim, fazia, olha aqui, ó, olha isso aqui, todo torto. Aí tu pega lá o bagulho, o cara faz assim, olha aí. Olha, todo mundo faz, tá vendo? É maluquinho, caraca, é mesmo. Isso aí, cara, eu já vi aplicado em todas as situações. Tem médico que faz isso, tem nutricionista que faz isso, tem dentista que faz isso, tem químico que faz isso, tem físico que faz isso, tem profissional de educação física que faz isso. Eles mostram, eu vi já, sendo um pouquinho de frente pra lá, eu vi também um cara mostrando uma técnica que era maravilhosa, uma técnica muito boa.
Uma técnica para melhorar o amplitude de movimento, né? Trigenics, já ouviram falar? Aí o cara faz lá uma depressãozinha aqui, pede para ele respirar fundo e soltar o ar. E quando ele solta o ar, eu peço para ele não soltar o ar normal. Ele tem que soltar o ar fazendo barulho. Tem que ser que nem um balão assim, sabe? Tem que ser. E aí quando ele faz ao mesmo tempo, ele faz uma forcinha de 10% assim para ativar esse músculo. Então vai lá, puxa, faz coisas para frente com o braço. Não tem coisa. Até fazer tudo. E aí depois, quando ele tem fôlego, ele vai ficar meia hora. Acabou. Só para estorvar minha paciência. Aí depois a gente faz isso aqui, e segura os 10 segundos e repete 3 vezes. Aí na prática o cara faz isso aqui, né? Vai mostrar o antes e o depois. Aí ele faz assim, ó. Mas ninguém viu que eu coloquei esse braço mais para baixo, esse aqui mais para cima. Ó, bicho, você tem que ter um pouquinho de critério. Entendeu? Se eu colocar os dois para alongar aqui em cima, aí a pegada é diferente. Agora, eu quero mostrar o antes e o depois. Eu fiz o antes e agora eu vou mostrar o depois. O que eu fiz? Eu só mudei o ângulo, né? Pô, bicho. Então, vocês têm que ser criterioso na hora de observar. Os caras mostram umas coisas assim, eu olho e falo, tá bom, seja lá. E essas coisas de perna foram super estudadas. Tem estudo que mostra que se mexer o negócio, de fato, a perna mexe. Ela vai diminuir, vai aumentar, ela é reativa a coisa assim que faz. Então, o leg check neurologicamente É interessante. Bem bacana. Só, né, não se impressionem, nem apavorem as pessoas. Tu tá todo torto, né? Só isso. Agora, tem paciente que tem anisomelia. Tem paciente que vão botar aqui, ó, assim. Isso é alguém viu mais uma perna muito diferente aí? Cadê o Mário? Vem ganhar um ajuste, Mário. Fugiu. Foi chorando. Saiu voado. Então, teste de Evans. O que vocês viram até agora? As bobagens, né? Kiene, Galvin, ou Galvan, telescopagem, martelo. O que vocês viram que é útil? Log, né? E Patrick. O que vocês viram que é meia boca? Alice. Alguns testes interessantes, né? Tem um outro teste que é bem útil também. Quando vocês já fizeram o Patrick, vocês vão fazer o contrário dele. É isso que ele fez agora, de botar o pé. Lembrando que Faberi é F de flexão, AB de abdução, ER de rotação externa. Então, flexão, abdução, rotação externa e extensão no final. Então começa com flexão, termina em extensão. Que malandragem. Então Faberi é isso. Aí tem o contrário, que é Fadir. Flexão, rotação interna e adução. Então flexão, em inglês é internal rotation, IR, fica flexão, adução, FAD, IR. IR de internal rotation, rotação medial, que é isso aqui. Então o teste de Fadir é levar ele aqui, ó, 90 graus, coloco a minha mão superior na região lateral do joelho e vou forçar a partir dessa mão uma rotação interna, para lá, ao mesmo tempo que a minha mão inferior vem para cá. Ele é um teste geralmente desagradável. Foi legal. Então façam com carinho nos colegas de vocês. Pratiquem. Tem como pausar. Vamos localizar, silêncio pessoal. Vocês vão localizar o trocânter maior e vocês vão pegar o trocânter maior entre os dedos de vocês. Então ele é um teste meio desagradável pela palpação.
Então primeiro a gente coloca a mão cheia ali, para identificar onde é que está o trocânter maior dela, que está exatamente aqui, ó. Entra direto assim, eu sei que está ali. E agora eu vou pegar o trocânter maior dela entre os meus dedos. Ali. Eu flexiono essa perna. E agora eu vou começar a fazer rotação interna até que eu sinta que o trocânter maior está horizontalizado, o máximo possível nesse plano horizontal. Vocês vão sentir o movimento dele aqui. E quando vocês sentirem que ele está mais horizontalizado, que no caso dela eu sinto ele mais ou menos aqui, esse é o ângulo do teste de Craig, que me indica simplesmente, não é para doer nem nada, tá? Ele só me indica qual é o ângulo no qual o trocânter maior dela está em relação à cabeça do fêmur. Se ele está mais anterovertido, ou antevertido, ou retrovertido. O que isso significa? Nem todos as femora são iguais. Nem todos os fêmures são iguais. Alguns, quando vistos por cima, se ela está deitada assim, eu bato meu olho assim no fêmur dela. Alguns vão estar com o trocânter maior para cá, enquanto a cabeça do fêmur está aqui. Outros vão estar assim, alinhados, e outros vão estar assim. Isso aqui é chamado de um quadril antevertido, fêmur antevertido. Isso é chamado de um fêmur retrovertido. O que isso causa na prática é que, em geral, as pessoas que têm esse tipo de posição tendem a ter uma facilidade muito maior de fazer rotação externa. O que isso significa? Até mesmo parados, geralmente vão estar aquele clássico, como é que se chama? 6 para 9. É isso aí. 6 para 9, um horário. Assim. Já ao contrário, pessoas que têm quadris mais antevertidos, em geral são pessoas que o ângulo do pé é chamado de ângulo de Fick, né? O quanto de rotação externa que tem nessa posição. São pessoas que em geral têm o ângulo de Fick de 0 ou negativo. Aquelas pessoas que são assim, para dentro. Nem todos os antevertidos andam desse jeito, inclusive a maior parte não. Na prática, o que pode ser mais comum é simplesmente que essa pessoa tem uma dificuldade muito grande de cruzar a perna assim. Tipo, vai ser aquela pessoa que tenta sentar e cruzar a perna e não consegue. Ela não tem esse ângulo aqui. Ela não consegue fazer isso. É desconfortável, força demais. Já para essa mesma pessoa sentar assim, é uma barbada. Que não é o meu caso, vocês percebem, eu nem consigo encostar a bunda no chão direito. Isso me dói. Pô, tá doendo aqui só de ver. Encostei. Só de fazer isso aí, mano. Então, nós vamos fazer 2 testes aqui. Eu quero... Isso aqui é sinal de anteversão. O que é anteversão? É aquele quadril que quando ele vai horizontalizar aqui, ó, a perna dela tá aqui assim. Então vocês vão fazer esse teste nos colegas e vão ver mais ou menos o que parece o mais horizontalizado para vocês. E aí o paciente levanta e faz isso. Testa o quanto ele consegue fazer de rotação externa, sentando e cruzando a perninha. Assim, que é o teste de Patrick. E depois tentem sentar no chão que nem eu fiz. Bora! Não se lesionem, fazendo favor.